dia, boa quinta-feira a todos. É um grande prazer estar de volta aqui. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado também pelas mensagens. Recebemos muitas mensagens no YouTube, no Instagram, então nem se fala, no e-mail também, especialmente com relação à entrevista da semana passada, onde a gente trouxe a família Bruno, lá do CETRASA, né, Centro de Tradições de Santo Amaro. Muito legal. Os pedidos aí, a gente recebeu muito pedido também para enviar a entrevista na íntegra, coisa que fizemos por e-mail para várias pessoas. Então você já sabe, a gente entrevista aqui toda quinta-feira, 11 da manhã, convidados especiais, gente muito querida, gente indicada, gente que amigos nossos falam, poxa, você precisa entrevistar, leva lá a entrevista, e é o que a gente está fazendo, né? No caso de hoje, a gente tem uma amiga muito querida, amiga comum aqui, muito querida do entrevistado, que é a Su Cécio, e que me pediu várias vezes, puxa, você precisa trazer, né, leva lá, vai entrevistar uma pessoa muito boníssima, muito querida, e vamos apresentar. Mas, com relação ao pedido de pessoas que solicitam a entrevista, no YouTube, automaticamente a entrevista vai na íntegra e depois nós fatiamos, né? Nós cortamos como se fosse um podcast, como por temas, por assuntos. E a entrevista da semana passada com a família Bruno, do CETRASA, gerou 19 cortes diferentes. Então as pessoas às vezes assistem um e falam, peraí, e a íntegra da entrevista? A íntegra já é publicada automaticamente, já está, né? Sendo transmitido pelo YouTube e pelo Instagram simultaneamente, e ao final você pode baixar o arquivo lá, da semana passada, todos os demais e de hoje. De hoje, porque estamos recebendo uma pessoa também muito querida, muito representativa aqui na região, né? Não é fácil ser eleito e ainda mais ser reeleito, né? E aí, em cima de uma realidade que é muito importante, muito representativa no Brasil inteiro e é muito representativa aqui na nossa Zona Sul, que é o doutor Alexandre Fante, presidente eleito e reeleito da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da subseção Santo Amaro. Autor de livros, ele vai contar um pouco da história, a gente vai pedir para que ele mesmo se apresente, porque ler um currículo é uma coisa, agora ele próprio se expressar e se apresentar vai ser muito melhor para a gente, para esse bate-papo, que é uma prestação de serviço. Todo programa tem esse sentido de a gente destacar o que as entidades, as pessoas estão fazendo pela nossa região. E então hoje, né, agradecendo a presença e o convite, doutor Alexandre Fante, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção Santo Amaro. Muito prazer, muito obrigado pelo convite. E estamos aqui à sua disposição. Eu que te agradeço pelo convite. O convite foi seu. Fico feliz de estar presente aqui hoje, né, poder participar dessa entrevista aqui na TV Brooklyn, né, essa TV tão significativa aqui na nossa região de Santo Amaro. Acredito que é uma das poucas regiões aqui da nossa cidade que tem a sua TV sediada aqui, que é uma TV da nossa comunidade. Então, te parabenizar pelo trabalho que a gente já acompanha de bastante tempo, e estou, né, presidente da subseção de Santo Amaro, eleito agora no final de 2024 para exercer mais 3 anos aí de mandato à frente aqui da nossa advocacia e encarar os desafios, que não são poucos, né? A gente, quando fala de Santo Amaro, tudo é superlativo, né? É uma cidade, né? Eu costumo brincar que a gente podia novamente pleitear a nossa independência. Brincando, prefeito, estou só descontraindo aqui, mas a gente sabe que até 1935 fomos uma cidade, dormimos cidade e acordamos bairro, mas a gente consegue conservar ainda esse espírito, né, de cidade. É uma cidade grande e ao mesmo tempo uma cidade que parece muito interior, né? Que as pessoas se conhecem, as pessoas se relacionam e a gente tem esse prazer de falar que somos de Santo Amaro. Verdade, verdade. Eu tenho um amigo que fala assim, você fica falando que a região é próspera e tudo mais, mas você nunca fala que a região sul aqui corresponde ao Uruguai. São 4 milhões, aproximadamente 3 milhões e pouco, 4 milhões de pessoas residentes, sem contar a circulação, né? Sem contar esse giro das pessoas, né?
É um negócio É impressionante. impressionante. Tem números que assustam. 14 shopping centers na nossa região. O aeroporto de Congonhas, que a gente às vezes relativiza, ou a gente fica tão perto, tão comum que a gente, mas é um motor de desenvolvimento, a maior concentração de aplicativos, de motoristas de aplicativos, taxistas, tal coisa, está na Zona Sul de São Paulo, da América Latina. Não, impressionante. Impressionante. Né? Santo Amaro representa 43% do município, né? Isso. E até voltando no assunto lá, há as teorias que a gente virou bairro por conta do aeroporto de Congonhas, né? Isso. Que o Getúlio Vargas, na ditadura, com medo de acontecer o que aconteceu na Revolução de 32, que ele perdeu o Campo de Marte, ele foi lá e tratou de encampar, né, a nossa cidade de Santo Amaro. Exatamente. Então, tem bastante história. Aceito pelo então interventor, governador, que era um interventor indicado por ele aqui em São Paulo, né? E que então aceitou essa alteração. E a OAB de Santo Amaro, inclusive eu tenho o jornal de época, salvo o melhor juízo, de 1988, está na subseção. Sim. Foi um movimento da OAB de Santo Amaro, iniciado na OAB de Santo Amaro, que gerou aquele plebiscito que se discutiu, acho que em 1992, né, se Santo Amaro viraria ou não cidade novamente, né? Então foi uma DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade feita e capitaneada pelos presidentes da época, da subseção e a diretoria, discutindo a legalidade do ato do interventor. E esse ato foi levado a essa discussão que gerou depois esse plebiscito. Então foi algo que saiu inclusive da própria subseção de Santo Amaro. Olha. Os presidentes da época levaram essa DIN adiante, porque era um ato que deveria ter sido feito pelo governo federal e não pelo governo local, pelo interventor. Entendo. E aí foi discutido isso e depois, obviamente, o que tentaram entregar para Santo Amaro não era nem metade do que originalmente era o município. Sim. Então não fazia, tanto por isso não foi aprovado, porque não fazia mais sentido aquilo que se estava colocando como devolução do município de Santo Amaro. Porque aí englobaria outros municípios que hoje estão autônomos, né? A região próspera do Brooklyn, né? Aqui, Berrini, Aeroporto de Congonhas, Faria Lima, ia ficar de fora. Sim. Então a gente ia ter basicamente mais um município deficitário numa região que já tem outros municípios que basicamente hoje estão melhores, mas por conta do próprio desenvolvimento, mas que naquela oportunidade eram municípios que não se sustentavam, né? Entendo. Então, olha aí, outro capítulo de documento que está lá na ordem, partiu da Ordem Santo Amaro. Está à disposição para quem quiser consultar e conferir, está lá. Vamos fazer um documentário sobre isso aí, se me permitir, a gente estudar um pouquinho isso aí. Quando a TV começou, doutor, nós já fizemos um especial com 3 programas sobre o aeroporto de Congonhas, por exemplo, para explicar o que ele era, o nascimento do aeroporto, o lado político disso, e o Campo de Marte tinha tudo a ver, porque ele tinha um problema técnico, porque ele alagava. Ele está numa área de várzea, né? Uma várzea lá do Marginal Pinheiros, então esse foi um argumento para vir para cá, mas o segundo era um argumento político, né? De autonomia e de preservação, porque o Campo de Marte tinha um controle sobre um poder político do Getúlio, e aí aqui seria então a autonomia do então município de Santo Amaro, né? E nesse documentário nós registramos aí as fotos antigas, o começo da Rubem Berta, do trabalho de planificação de terraplenagem da área. É um documentário bastante interessante e puxou bastante esse lado de pessoas contribuindo com informações em cima disso. Então a gente está acumulando algumas coisas, mas essa da DIN do município é muito interessante para a gente avançar. Está lá à disposição para vocês estudarem, tem o material, a matéria da época lá vai ser... Mas, doutor, vamos voltar ainda no começo. Foge do assunto. Foge do assunto. O seu começo aqui, o direito era seu desejo. Conta um pouco da sua formação, da sua origem, para que a gente... Para ser sincero, eu nunca imaginei ser advogado, né? Eu
Sou de uma família que eram comerciantes, sempre foram comerciantes, né? Então eu trabalho desde os 12 anos. Meu pai na época tinha uma carvoaria, né? E aí eu trabalhei com ele, comecei a trabalhar com 12 anos e assim, o direito veio muito por acaso. Então quando eu fui escolher o curso, né, na época lá com meus 18 anos, eu estava em dúvida, né, qual curso realizar, qual curso fazer. E literalmente foi no Minha Mãe Mandou, né? Eu tirei tudo que tinha matemática, química, essas coisas, né? Que eu era terrível. Exclusão natural Eu ali. não selecionei, Minha Mãe Mandou, pum, direito. E aí Sim. comecei a cursar, Tá. mas não tinha até então pretensão nenhuma de ser advogado, né? E depois eu comecei a fazer o curso, fui me identificando e vi que de fato era uma vocação, né? O direito acabou me escolhendo. Eu achei que eu fui que escolhi o direito, mas eu acho que foi o contrário, o direito que me escolheu, né? E aí comecei a advogar. Eu entrei na faculdade com 17 anos, então ali com 22 eu já estava formado, né? Já era advogado com 23 anos. E aí comecei a fazer o exercício da profissão, aquelas dificuldades, né? Principalmente com 23 anos está com aquela cara ainda de menino, né? Então você tem Isso. aquela dificuldade das pessoas confiarem Isso. em você, te enxergam ali ainda como um jovem, né? Isso. E tem aquela dificuldade de a pessoa te dar a credibilidade, você precisa de alguma maneira passar confiança, conversar com o cliente, demonstrar que você é jovem, mas você conhece da matéria. Então essa foi a dificuldade. E na OAB eu comecei a participar efetivamente em 2007. Entrei na subseção aqui de Santo Amaro como presidente da Comissão de Direito do Consumidor. Fui indicado pelo meu ex-sócio Saturnino, faleceu já há algum tempo, um advogado também muito conhecido aqui em Santo Amaro, que me apresentou então o presidente Cláudio Scheffer, né, que era o presidente recém-eleito. Certo. E aí conversei com o Cláudio Scheffer e mostrei que eu tinha disposição, né, de vontade de contribuir com a nossa classe, e comecei lá então em 2007. E de lá para cá eu venho exercendo diversas funções e diversos cargos. Então comecei entre 2007 e 2009 como presidente dessa comissão. Já em 2010, 2009 fui eleito como diretor tesoureiro da subseção de Santo Amaro. Depois, nas eleições seguintes, em 2010, 11, 12, 2013 fui eleito novamente diretor tesoureiro. E depois vieram 2 outras eleições como vice-presidente e agora a segunda eleição como presidente. Então já estou aí há praticamente 7 gestões trabalhando aqui pela advocacia da região. Sim, que é uma das ordens mais fortes Sim. da capital, né? Como a gente falou, né, que a nossa cidade de Santo Amaro é superlativa, a subseção de Santo Amaro também é superlativa. Nós somos hoje a maior subseção do estado em números absolutos. Então nós temos 257 subseções, Santo Amaro é a maior, são 13.200 advogados inscritos. 13.200? 13.200. Se nós fôssemos uma seccional, o Brasil é dividido em 27 seccionais. Cada estado é uma seccional. Né? E se nós fôssemos uma seccional, nós seríamos a sexta... teríamos 6 outras seccionais menores do que nós. Então a gente estaria ali na lista entre as 20 maiores, as a gente 20 seria. Maiores. Sendo subseção. Imaginando estados, né? Estados. Certo, a gente entendido. supera estados como Acre, como Sergipe, Rondônia, Roraima, ou Roraima, né? Como falam. Queira, aí fica para os 2 gostos, Roraima ou Roraima, receba a informação do seu gosto, mas seríamos maior que, por exemplo, esses estados. Né? Então a gente tem esse número muito grande. A nossa região também de abrangência é muito grande, são 43% da cidade. Basicamente, o limite da Zona Sul é o que a gente atende. Então, a gente está justamente, a nossa divisa é o aeroporto de Congonhas, a Avenida Bandeirantes. Isso. E dali para trás até Parelheiros é competência da subseção de Santo Amaro, né, a advocacia dessa região. Então, é muito grande. Então, do centro da nossa subseção, que a gente diz, né, que aqui na Rua Alexandre Dumas, aqui muito próximo, 224, até Parelheiros, por exemplo, são 25 quilômetros. Então, é uma região muito grande. Uma região muito grande. E a única subseção em número de inscritos maior que nós é Campinas. Só que Campinas é uma cidade e a gente é um bairro. E na capital nós somos em 13 subseções. E das 13, Santo Amaro é a maior. É a maior. É a maior.
O que predomina? Qual área do direito predomina mais nessa nossa região? Ou representa, é um espelho do Brasil ou não? Nós É estamos aqui o, mais do administrativo, mais do consumidor? eu falo muito esse exemplo que você falou, do espelho do Brasil. Eu É, acho que Santo Amaro é o espelho do Brasil, tanto em sim, diversidade da população, né, para quem não sabe, para quem vai assistir e que não é da região, há aldeias indígenas, há isso. quilombos em Santo Amaro, É. há ilha fluvial, há represa, há cachoeira, há tudo aqui, né? Há inclusive grandes centros financeiros, né? A Berrini, Faria Lima. É, Então é o espelho da nossa região. A gente tem uma advocacia muito diversa, né? tá. Uma advocacia que atua em todos os ramos. Para quem vai advogar em direito ambiental, é um campo riquíssimo. Nós temos Riquíssimo. 2 mananciais aqui, Justo. né? Nós temos a área de Mata Atlântica preservada na região de Parelheiros. Então tem campo para todo mundo. Mas no dia a dia, o que eu enxergo, que o grande forte aqui da região, onde mais tem advogado concentrado, é na área trabalhista, na área previdenciária Uhum. e na área penal. Sim, E família, principalmente. Para quem sim. não sabe, a maior distribuição de ações de família do Brasil, Tá com a Santo gente Amaro, aqui? está com a gente. É mesmo? Está com a gente. O Fórum de Família aqui é um dos maiores do Brasil. E é realmente uma grande vocação da região, até por conta das carências que a gente tem da população. A gente sabe que a gente tem uma população mais abastada, que são as pessoas que vivem nas regiões mais próximas ao centro de São Paulo, que é Faria Lima, Uhum. a Berrini, Moema, Campo Belo, mas a gente tem uma população muito carente. Carente. Um outro Um extremo. outro extremo, que é Capão Redondo, Valo Velho, Uhum. Parque Fernanda, Isso. Grajaú, Isso. Mboi-mirim, Parelheiros. E aquela situação é o retrato do Brasil, né? Uhum. São famílias, às vezes, chefiadas por mulheres, que o chefe, o arrimo de família são as mulheres, e isso acaba realmente desaguando nas ações de família. Tá. Cobrança de pensão, reconhecimento de paternidade. Então, isso Isso. provoca esse acúmulo de processos Processo. nessa área específica do direito. Tá. Ontem mesmo nós tivemos uma tragédia no Jardim São Luís, que foi um marido matou a mulher, tocou fogo no apartamento, só acompanhou isso, né? Foi. É um feminicídio. Isso. Eu assisti logo cedo a chamada, não se sabia o que tinha acontecido, acharam que era um incêndio dentro de um apartamento e depois a gente vai descobrir que era feminicídio. Né? E é algo também muito presente aqui na região. Daqui a pouco eu vou estar com a doutora Monique, da 6ª DDM. Sim. Se você for trazer ela aqui para uma entrevista e conversar, ela vai falar que os números também são absurdos, né? Por conta dessa nossa região e por conta dessa característica da nossa região. Sim. O feminicídio é óbvio que é um crime que não escolhe classe social. Sim, verdade. Porém, a gente pode pegar os recortes da população mais carente, eu acredito, sem medo de errar. E se tiver errado também, eu acho que isso não interfere no que é o absurdo desse tipo de crime. Mas eu tenho certeza que na população mais carente, e aí a gente faz o recorte de Santo Amaro, é muito presente, infelizmente muito presente. Sim. Muito presente. Sim. Doutor, o senhor tem publicações, o senhor tem livros publicados também, não é isso? Tenho. Quer falar um pouquinho sobre ele antes da gente entrar em assunto? Não, perfeito. Eu tenho um livro agora mais recente, Comentários das Ações de Despejo, falando das ações de despejo. Certo. Eu tenho um livro que eu publiquei também com autoria, que eu falo de Hospital Dia, né? Um colega, um amigo que é da área de saúde, ele me chamou para falar nessa questão de Hospital Dia. Ele trouxe uma obra completa, falando de o que envolve o dia a dia desse modelo de hospital. Sim. E eu falo da questão da direito do consumidor, da necessidade dos empreendedores nesse setor, eles terem cuidado com a acreditação hospitalar, com a questão preventiva, você analisar o que você pode preventivamente evitar de problema no dia a dia, que é uma área que é muito demandada em relação de consumo, erro médico, infecção hospitalar, uma série de coisas que vão desaguar no direito do consumidor. Tá. E o livro mais antigo foi uma espécie de um vademecum, para você que não é advogado, vademecum é aqueles livros grandão, né? Tem todas as leis juntas. Isso.
e tudo que envolvia o direito imobiliário, desde lei de incorporação, lei de locação, sistema financeiro da habitação, sistema de financiamento imobiliário, enfim, tudo aquilo que envolvia as leis na área de direito imobiliário a gente trata naquele livro. Ótimo. Também sempre prático e sempre comentado. Estão todos Amazon, estão acessíveis para compra? Esse de direito os outros 2 estão esgotados e esse de locação mais recente está disponível em qualquer livraria, na CAASP, Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, na livraria digital da CAASP nós temos lá também. Ótimo. E nós temos nessas grandes distribuidoras como a Amazon e outras, a gente tem disponível também. Ótimo, ok. Vou pedir ao doutor um minutinho só, vamos fazer um breve intervalo, a gente toma uma água, um minutinho, estamos de volta, até já. Se você está procurando produtos Apple, você chegou na loja certa. Aqui trabalhamos com toda a linha Apple, como iPhones, iPad, MacBook, iPods e também Apple Watch. Temos nossa linha Premium de aparelhos seminovos que você vai conhecer agora. Vem comigo! Todos os nossos aparelhos seminovos são testados, revisados e possuem garantia de 6 meses a 1 ano. Para preservar a saúde do seu aparelho, também damos dicas importantes para isso. E lembrando, estamos localizados a 10 minutos da Estação Moema, um local com fácil acesso para todos vocês.